Se você acha que não saber inglês vai impactar a tua caminhada como cientista de dados, é bom rever os teus conceitos. Turma, estou aqui para falar um pouco desse assunto bem comum nos fóruns e nos grupos aí do WhatsApp. É importante saber inglês para um cientista de dados? Em uma curta resposta, sim. Aí sobe o meme. É isso, pessoal. Então, turma, trazendo esse assunto aqui com vocês, queria compartilhar e saber da tua opinião. O que você acha sobre esse assunto, sobre saber inglês? É importante, sim ou não, na trajetória de um cientista de dados? Então, fica à vontade para opinar aqui nos comentários. E eu vou trazer um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, da minha opinião aqui. Mas a casa está aberta para te ouvir também, tá? Apesar de uma rápida evolução da profissão como cientista de dados para ir além da estatística, então a criação de modelos e toda aquela coisa do machine learning e a inteligência artificial, e aí a nossa profissão ela vai meio que se moldando a novas tecnologias, a novos modelos, a novos conceitos. Pode-se dizer sim que ciência de dados, o cientista de dados é uma profissão um tanto quanto recente. Por que é importante saber inglês? Porque a grande maioria, se não 100%, mas 99% do conteúdo que é compartilhado acerca desse assunto é toda em inglês. Inclusive, estudiosos, estatísticos que estudam ciência de dados, modelos, machine learning, todo trabalho científico, ele é publicado em grandes revistas e essas revistas são escritas em inglês. Então, para tu pesquisar ou algo mais a fundo, um modelo diferenciado, uma nuance de um modelo, uma nova inteligência artificial, uma nova função de uma inteligência. Então, grande parte desse conteúdo acadêmico está publicado em inglês, tá? Não somente em revistas científicas, mas em fóruns, como por exemplo o Stack Overflow e o GitHub. Então, as pessoas, os cientistas de dados, os entusiastas ali, eles sempre estão compartilhando, sempre estão discutindo assuntos em inglês. É por isso que você deve saber inglês. Eu não digo nem falar fluentemente inglês, porque muitas pessoas não falam, mas entender, ler e entender os que são os conceitos, o que é a literatura. Então você deve ao menos entender tudo o que está aí sendo compartilhado de uma boa procedência. Além disso, a grande maioria das ferramentas, então as IDEs, lá até o próprio terminal, estão todos em inglês. Lógico, você pode configurar ali a máquina para, sei lá, o português, o terminal vai estar todo em português, mas os comandos, a grande maioria dos comandos são em inglês. Então, querendo ou não, você tem que saber o que esses comandos dizem, ou ao menos ter uma noção do que esses comandos dizem. E a grande maioria, como eu já disse, é tudo em inglês. É por isso que você também deve saber inglês. Todas essas ferramentas são dessa língua inglesa. Não somente as ferramentas, tá? Como as bibliotecas, as documentações das bibliotecas, todas elas estão em inglês. E para você entender melhor quais são os parâmetros, o que cada parâmetro faz, aonde cada variável deve ser imputada, você deve entender o mínimo de inglês. Terceiro motivo que eu quero te dar aqui é a oportunidade do mercado de trabalho. Sim, a gente sabe que não é fácil você trabalhar remoto do Brasil para o exterior. A gente sabe que não é um processo também tão rápido, uma vez que eles pedem bastante processo seletivo, pedem falar com o RH, depois você fala com o head do ciência de dados, depois tem uma prova ou às vezes tem um case técnico, depois você tem que apresentar. Então tem toda uma jornada de contratação para o exterior. É difícil, mas não é impossível. Para você ter essa gama maior de oportunidades, não somente nos Estados Unidos, mas na Europa e nos demais países da Ásia, ou quem sabe ali da Oceania, você precisa saber o inglês para se comunicar o mínimo ali com o teu chefe ou com um colega de trabalho. Isso é bom por quê? Porque no Brasil a gente sabe que as vagas não estão em abundância, né? E quando são abundantes, são vagas ou que requerem uma especialidade mais sênior, ou você tem que estar no nível ali acima de sênior. Quando não é isso, você pode buscar expandir suas possibilidades, tanto por meio de vagas freelancer, né? Tem várias plataformas aí de freelancer, e também por
contatando a empresa diretamente, né? Você pode, sei lá, ir numa empresa que você quer, mandar um e-mail para o RH, se apresentar e dizer que você é um cientista de dados, que está buscando uma oportunidade, tem um bom portfólio que pode ajudar eles. Então você aumenta assim as suas chances de ser empregado ganhando em dólar e trabalhando com ciência de dados. Saber inglês sim vai poder te ajudar bastante em todos esses requisitos e você pode ser não somente empregado, como muito bem remunerado, conforme eu disse anteriormente, tá? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: então, aonde é que eu vou aprender inglês? Onde é que eu consigo entender inglês melhor? Como eu posso estudar inglês? Se você está um pouco mais velho, também não vou dizer que é fácil. Até porque você tem contas a pagar, você tem o seu tempo tá tomado com outras coisas. Olha, é o seguinte, você pode tentar incorporar no seu dia a dia coisas em inglês, como por exemplo, botar as configurações do seu celular em inglês, seu computador em inglês, tirar as legendas enquanto você assiste um filme, tentar ouvir as músicas e tentar entender as palavras, ouvir podcasts em inglês. Então tem vários exercícios bem legais que você pode fazer a fim de praticar o teu inglês. Fora que hoje tem muitas possibilidades, então tem várias redes de conversação, inclusive com pessoas do exterior. Isso é muito bom para você começar a poder se expressar em inglês. E além de falar e entender, você também vai ter que saber se expressar. Então hoje tem uma possibilidade muito maior de você encontrar essas escolas e poder estudar. Beleza? É isso aí que eu tenho que falar, um vídeo mais curto, mas que é super importante você estar atualizado sobre esses temas, tá bom? É isso aí, forte abraço, fui!